Olá pessoal, bom dia. A gente vai dar início aqui para a continuidade, na verdade, da nossa aula, né? E hoje a gente vai ver um pouco sobre estatística descritiva, que é uma parte da nossa queridíssima estatística aí, que a gente deu início os trabalhos, né? Os estudos sobre ela. E nesse caso aqui a gente vai fazer o que? Vai estar tratando aí sobre algumas especificidades que vão ser o que? Vai ser a nossa distribuição das frequências, certo? E as medidas de tendência central, principalmente. Mas a gente vai temos aqui medidas de variabilidade, medidas de proporcionalidade ou relativas. A gente vai se ater mais a essas duas, principalmente, tá? Vamos lá, distribuição de frequência. Na variável discreta que tem aqui em cima, pessoal, a gente vai utilizar, certo? A frequência vai ser o que? Ela vai ser sempre a quantidade de vezes que a variável, o evento, ela ocorre, tá? Então, ocorreu, ele vai ser a frequência de vezes que ocorre. Em outras palavras, vai ser o que? A quantidade de vezes em que o atributo aparece, ou a qualidade, né? Aparece. Então temos aí aqui uma pesquisa lá para dizer se por exemplo, o político é bom, regular ou ruim. Então vamos lá, aí a pessoa vai dizer bom, aí eu vou adicionar. Se ruim, eu vou adicionar. Regular, eu vou adicionar. Então no final eu vou ter o que? A frequência que aquilo ocorre. Esse aqui ocorreu 20 vezes, esse aqui 30 e esse aqui 10 vezes, um exemplo. Então a frequência é 20, 30 e 10. Intervalo de classe de uma variável discreta. Bem, o intervalo de classe ele vai ser dado por quê? São os atributos, né, que são variáveis da qualidade atribuídos à variável. Por exemplo, a gente tem aqui o atributo bom, certo? Ele já é em si uma classe de variável. Por quê? Se a gente coloca aí, são 20 pessoas, né, que colocaram o bom, então a gente tem aí, no caso dele, o próprio atributo, né? No caso que o atributo da variável é o próprio atributo bom, certo? Mas se por exemplo fosse para a gente poder entender o peso de pessoas entre 45 anos, 45 quilos, 46, 47, né? 48, um estudo, mulheres com pesos entre 45 e 49 quilos. Então tá aí. Existe uma pesquisa que foi feita para saber a quantidade de mulheres que tem em certo determinado local entre 45 e 50 quilos. Então eu vou e adiciono aqui o atributo, né? Antes na variável discreta, né? Ele vai ser o que? Ele vai ser dado pela variável qualitativa. Bom, mas se for nesse caso aqui, vai ser dado pela variável quantitativa, né? 45, por exemplo. Então eu vou ter aqui o intervalo de classe. Mas eu quero facilitar a minha vida, eu quero fazer aqui um intervalo. Então a gente pode colocar aqui entre 45 e 47. É o primeiro intervalo, o intervalo A. E o intervalo B entre 47. Deixa eu apagar esse 50. Esse 50 não quer entrar de nenhum jeito. Deixa eu apagar ele aqui. Então vou ter aqui o A, né? E eu vou ter aqui meu intervalo B, que é entre 47 e 49. Então tem aqui o intervalo. E pronto, fiz dois intervalos de classe para uma variável discreta. Então aqui no A vai estar pessoas que têm entre 45 e 47 quilos. E no B vai estar pessoas entre 47 e 49 quilos. No caso, maiores, né? De 47 e até 49 quilos. Certinho aqui também. Entre 45 quilos até perto de 47, até menores de 47 quilos. Então tenho que deixar bem claro aqui nesse caso. Aqui não, aqui em si já diz que é bom. O atributo ele em si já facilita a nossa vida. Limite de classe. Não existe limite de classe para a variável discreta, certo? Não existe limite de classe. Tá bem? Já que na variável contínua a frequência vai ser a mesma, tá? É a quantidade de vezes que a variável, o evento ocorre. Beleza.
O intervalo de classe ele vai ser obtido fazendo o que? Aqui eu tenho um cálculozinho. Eu vou dividir o conjunto de valores assumidos pela variável em intervalos de classe e indicando a frequência dos valores observados para cada classe. É aquele segundo exemplo que eu estava fazendo lá com o gráfico, né, para o peso. Então, aí aqui a gente tem limite de classe, porque senão fica muito inviável. Por exemplo, aqui fica inviável, né, fazer 100 classes. Se fosse aqui o peso entre 45 e se fosse aqui 45,1 kg, entendeu? Ficaria complicado. Então eu tenho que saber fazer limitar em minha classe, né, o tamanho da classe. Então, aqui eu tenho o limite de classe é o intervalo entre o valor máximo e o mínimo de uma variável dentro de uma classe. Então eu tenho lá, eu fiz lá entre 45 e 47, então o valor máximo vai ser 47, um exemplo, e o valor mínimo vai ser um número maior do que 45, então o número maior que 45, então 45,1,01 já entra na minha classe. Então essa aqui vai ser a classe A. Entenderam? E a classe B? A classe B vai ser números, né, ou seja, valores maiores do que 47 até valores de 49. Então tem aqui classe B. E assim eu vou descrevendo todas as classes dependendo aí da minha precisão, certo? Do meu gráfico, enfim, do que eu estou estudando. Beleza, tá aí agora a gente vai fazer o que? A frequência de uma variável. Temos um estudo, uma pesquisa realizada com 200 alunos de uma universidade que buscaram identificar as preferências por esportes. Então tem as esportes, a gente tem a modalidade esportiva, futebol, vôlei, basquete, natação, tênis e ciclismo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, já tá, né, na verdade, foi colocado o valor que a variável futebol acontece. Lembra dessa variável? Essa é uma variável lá discreta, né? Então tenho aqui, ó, a frequência vai ser 70 vezes. No caso, 70 pessoas disseram que gostam de futebol. Já no vôlei vai ser 50 pessoas disseram que gostam de vôlei. E assim vai. Beleza, fizemos a frequência absoluta, a quantidade de vezes que aparece. Então no final a gente sempre coloca o 200. Para a frequência relativa, onde eu já tenho aqui uma diferença que é o tratamento em porcentagem, a gente tem que observar o seguinte, ó. Para poder calcular a porcentagem dos 70 para 200, a gente faz o que? 70 sobre 200, né? Tá aqui. Achamos 0,35. 0,35 é a mesma coisa que 35%. Isso aqui é sexto ano, tá, pessoal? Vamos lembrar aí. 35%. E para 50, a mesma coisa. A gente divide 50 pelo total, né? Vocês lembram aqui, ó. É obtido dividindo o conjunto de intervalos assumido pela variável em intervalos de classe. Tá aí. E, no caso, indicada a frequência de valores observada para cada item. Então tá lá. A gente tá fazendo basicamente isso. Dividindo aí, mas aqui é pelo total, certo? 70 dividido por 200. Ficou claro? A frequência absoluta, eu só vou colocar o número de vezes que aquilo acontece, né? E aqui eu vou colocar a porcentagem que aquilo equivale para toda a sequência, né? Ao total, certo? Então 70 equivale a 35% dos 200, ou seja, do total. Já aqui a gente vai ter a amplitude total de uma série, a extensão total na variação, né? A variação total da minha variável. Se a variável lá é, por exemplo, modalidade esportiva, então qual vai ser a extensão total, né? A variação total. Eu não tenho, pode ser infinita, no caso, perdão, desculpa. Aqui eu vou ter, né? Vai ser o que? A extensão total daquela variável vai ser, do futebol vai ser 70. Ela vai ser ela própria. Mas se, por exemplo, eu pegasse valores de peso, aí não poderia fazer dessa forma. A variável poderia ser um pouquinho diferente. Seria a diferença entre o valor maior da última classe e o menor valor da primeira classe. Então, eu teria o que? Por exemplo, da última classe seria 49, utilizando aquele nosso exemplo. Certo? Menos
o 45 que a gente estava utilizando. Então aqui a diferença do intervalo vai ser quem? Vai ser 9 menos 5, 4. Então vai ser 4. E a amplitude da classe é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então seria o que? Da classe. Então a classe A ia de quanto? De 45, né? No caso, valores maiores que 45 até o 47. A gente faz 47 menos 45 e acha aí a amplitude da classe, que é 2, né? 2. Ponto médio de intervalo de classe, limite inferior e limite superior. Então o limite aqui, o máximo da classe inferior somado com o limite superior e dividir por 2. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o 49, né? Limite superior, no caso, desculpa, 47. Vou somar com 45, vai dar quanto? Dá 93 e vou dividir por 2. 93 por 2 vai dar 47,5, né? 47,5. Esse seria quem? Ponto médio do intervalo. Então 47,5, 47,7. Esse aqui é um 5, tá, pessoal? Então vamos lá, distribuição de frequência. Agora a gente vai ver como é que fica isso na prática, tá? Tudo que eu falei na nossa prática. Então tenho aqui a variável é o que? A quantidade de dinheiro no bolso. 10, 20, 30, 40 até 500 reais. Então duas pessoas tinham 10, 4 pessoas tinham 20 reais no bolso, 7 pessoas tinham 30 e assim sucessivamente. O menor valor, quantas pessoas tinham o menor valor? No caso, qual foi o menor número de pessoas com dinheiro? Elas tinham quanto? Tinham 500 reais, porque 3 aqui tinham 500, claro. E o maior número de pessoas com dinheiro? Eu posso ter o de 60 reais e o de 70 reais, porque aqui o 16 é igual para os dois, então o mesmo número. Então vejam, para poder distribuir isso aqui em valores menores, a gente faz isso aqui, ó, corta, certo? E faz uma distribuição, certo? Onde eu tenho agora, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variáveis para trabalhar, que eu vou ter agora 6 intervalos. Eu distribuí aí as variáveis em duas partes, e agora eu vou ter 6 intervalos, bem melhor de se trabalhar. Onde eu tenho o limite inferior é 10 e o limite superior sempre abaixo 20. Você vê que tem uma crescente aqui, ó. Isso aqui não é de propósito, tá, pessoal? 10, 20, 30, aqui tá correto. Beleza, e a frequência que ocorre? Então, se para 10 é 2, para 4 no caso, para 20 é 4, então eu vou somar aqui, ó, fazer essa soma. Então, mais, por isso que fica 6 aqui na frente. E aqui a gente tem um gráficozinho em barra, né? A gente viu a questão dos gráficos, a gente vai rever só para poder ter uma noçãozinha melhor. Gráficozinho em barra, onde eu vou ter aqui os intervalos de classe. Então tá aqui o 6, ó, o 15, os resultados, bem bonitinhos aí para vocês. E aqui eu só tenho o que? A quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas. Belezinha? Ok. Então tá aí a distribuição. 6 para pessoas que tinham entre 10 e 20 reais. 15 para pessoas que tinham entre 30 e 40 reais no bolso, e 25 pessoas para as pessoas que tinham entre 50 e 60 reais no bolso. Então, frequência absoluta, frequência relativa, a gente vai ter o seguinte, tá? Os detalhes. Feito isso, né, aprendido ali a questão das frequências, né, na distribuição por classe, enfim, a gente tem aqui a frequência absoluta vai ser o total de observações, e a frequência relativa vai ser o valor percentual dessas observações. Então eu vou ter aqui frequência absoluta, tá errado, tá? É bom colocar ele sempre no início aqui, ó, certo? Então uma noção melhor do que está fazendo, não se bananar. Frequência absoluta, os números, a quantidade de vezes que eles ocorrem,
Frequência relativa, a porcentagem, né, fazendo que uma divisão entre a frequência absoluta pelo total da frequência absoluta. Frequência acumulada, a gente vai somando, pessoal, ó. 70 aqui, ó, é o mesmo 70 que está aqui, ó. Mas se eu for somar com o valor de baixo, 70, se eu somar com 50, vai dar quanto? 120. Aí eu volto para o 120. Aí 120 mais 40, eu vou ter quanto? 160. Então eu volto aqui para o meu 160. E assim vai até completar os 200. Por exemplo, eu tenho 195 mais 5, 200. Então a frequência acumulada aqui para os valores absolutos. E eu tenho também uma frequência acumulada para os valores relativos, ó. 35 aqui por cento, porque equivale a 70. Se eu somar aqui esse 35% com o valor equivalente 70 não, tá? Perdão, aos 35, tá? Se eu somar aqui o valor, se eu somar aqui 35 mais 25 dá quanto? 60. Se eu somar aqui mais 20, facinho, dá 80. Se eu somar mais 10, 90. Mais 8, ele errou, não foi aqui? É 7,5, aqui 2,5. Então eu vou ter ali 98 e 100, nesse caso, belezinha? Bem, temos aqui, pessoal, um gráfico histograma. Eu não vou entrar em detalhes sobre o histograma, tá? Vocês até não viram, né? Não tem no livro de vocês, então não vou entrar em detalhes sobre ele, certo? Então a gente tem aqui alguns tipos de representação. O gráfico por setores, né, que é o gráfico em pizza, ele é caracterizado pela porcentagem, tá? Esses valores que estão dentro da pizza estão em porcentagem, tá, pessoal? Então ele está caracterizando o número de acidentes da empresa Fogo e Companhia. Então tem aí o acidente por período, tá? Ó. Em janeiro de 2018 foram 36,4, né? Não, 27,3, perdão. Em janeiro de 2019 foram 18,2. Em janeiro de 2010, 12,7. 2011 foi 5,5, menor valor, né? E 2012 ali voltou a crescer 36,4. Então são dados fictícios, lógico, mas foi feito aí o número de acidentes da empresa Fogo e Companhia pelo período indicado aí. Aqui, pessoal, a gente vai ter o que? Vou ter aqui o gráfico de barra. Opa. Na verdade, um gráfico de coluna já, perdão, não deixa de ser de barra, né? Mas aqui eu já tenho colunas, certo? Elas vão estar dispostas para vocês aí, onde? Nesse caso, ele é mais utilizado aí para poder fazer o consumo diário, por exemplo, de calorias de uma pessoa. Esse é um gráfico muito utilizado, tá? Então, nesse caso aqui é a mesma representação do gráfico, mas agora utilizando o gráfico de colunas, tá, pessoal? Mas é os mesmos dados, o mesmo estudo. Vamos dizer que são as colunas. Já aqui a gente tem algo mais simplificado, porque a gente simplesmente coloca a quantidade de acidentes, muda-se os lados e o mês aqui. Então a gente muda. Isso aqui antes era em pé, agora está deitado, certo? Que a gente gosta para poder ver aqui, comparar, fazer um comparativo daqui, ó. Então aqui e tenho aqui, eu posso fazer a comparação entre os valores de janeiro de 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, belezinha? Aí a gente pode fazer com o gráfico de barras essa comparação. E o gráfico de linha é um gráfico de dispersão, então a gente faz ponto. Opa. Então aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um segundo ponto, terceiro, quarto e quinto ponto. Então aqui é o gráfico de dispersão. O gráfico de linha também, né? Chamado gráfico de linha,
certo? Tá aí dispersos os pontos e tá aí a linha que passa entre esses pontos. Também muito utilizado aí para poder representar valores variáveis cujos valores eles fazem o que? Eles se modificam de forma contínua ao decorrer do tempo, certo? Eles se transformam de forma contínua, tudo bem? Beleza, vocês ainda tem o pictogramas, né? Certo? Mas eu não vou entrar em detalhes nele. Então tá aí. Vocês vão ficar para fazer, né? Para poder praticar um pouco a questão 9, da página 9 e 10, certo? Até a 4, né? 1 até a 4. Bem facinho, tá, pessoal? E as questões da página 13, de 1 até a questão 4, da página 14. Então, 9 e 10, 13 e 14, tentem praticar um pouco, tentem colocar isso em prática para poder ter uma noção melhor. E não é um negócio difícil, vocês veem isso em direto aí. Principalmente quem dá uma lida, quem gosta de estatística, né? Sempre está aí revendo. Então, obrigado pela atenção de vocês, certo? Até a próxima aula, pessoal.